Olá, queridos, graça e paz. Eu quero aqui falar de uma palavra para você que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, os dias que teu Deus te dá. Eu queria falar para muitos filhos que não têm honrado seus pais da maneira que deveriam. É muito comum nós observarmos em alguns momentos os filhos respondendo os pais de maneira áspera, de maneira grosseira, ou muitas das vezes simplesmente fingindo que não está ouvindo os pais. Eu quero dizer uma coisa para você: quando os pais partem, a gente sente falta. Eu posso dizer para vocês que eu não fui o melhor filho do mundo, mas eu nunca levantei a minha voz para minha mãe, mesmo às vezes eu discordando dela em alguns momentos, né? Eu nunca levantei a voz para minha mãe. Eu não concordava, ficava até chateado às vezes, mas eu nunca levantei a voz para ela. E quando ela partiu, né, já tem alguns anos isso, eu senti muita falta. E logo me veio muitas das vezes no coração aquele sentimento assim: o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Ou deixar de ter feito e eu fiz? Pois é, eu queria dizer para você que tem o seu papai e sua mamãe ainda aí: valorize, não importa se você tem 15 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, valorize seus pais. Porque a Bíblia declara que quando você assim o faz, você está trazendo dividendos para a sua própria vida. A ordenança que Deus dá que tem promessa, né? Ou seja, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem. É muito comum a gente ver filho, né, quando o pai diz assim, não vai, e o filho, quem sabe sou eu vou. E acaba colhendo frutos desagradáveis. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, queridos, nós estamos em meio a uma geração que não valoriza a presença do pai, a presença da mãe. Uma geração que não sabe ouvir não, uma geração que quando perde é que dá valor ao que perdeu. É muito comum a gente às vezes ouvir jovens falando assim: poxa, eu não deveria ter respondido meu pai daquele jeito, né? Isso quando o pai vem a falecer ou a mãe. E aí fica com aquele sentimento de culpa por algo que poderia ter sido evitado. Eu falo isso, sabe por quê? Porque muitas das vezes quando eu fui em alguns presídios fazer visita, quem eu via lá visitando aqueles que estavam lá? Pai, mãe, avó, avô, irmãos. Raramente aqueles amigos que diziam: ah, qual é, tua mãe não sabe de nada, teu pai não sabe de nada, quem sabe é você. Esses não estavam lá. Nos hospitais, quando eu fazia visita também, né, em alguns hospitais quando eu fui fazer visita, quem estava lá do lado do leito do doente ou do acidentado, né, era mãe, pai, avô, avó, irmãos. Eu não vou dizer aqui que em nenhum lugar amigos não visitaram. Mas esses amigos que visitam são às vezes aqueles que falam assim: cara, ouve tua mãe. Eu duvido que um amigo que diz assim: ah, cara, tua mãe não sabe de nada, teu pai não sabe de nada, quem sabe é a gente. São esses aí que visitam. Duvido. Então eu acho, querido, que você tem que refletir. Estamos nesse tempo muito difícil, muito complicado, em que valores estão sendo jogados fora, está havendo uma deturpação tremenda na sociedade, e muitas das vezes essa deturpação está começando dentro das casas, quando os filhos não honram seus pais, quando você não valoriza o seu pai e a sua mãe. Então, eu quero deixar esse recado muito claro para você aqui: seu pai, sua mãe não vão viver para sempre. E aí, naquele triste dia, você pode se arrepender de algo que você fez ou até deixou de fazer que poderia ter sido evitado. Então, posso te dar uma orientação? Olhe para o seu pai e para sua mãe agora com mais carinho, com mais cuidado, porque nos momentos difíceis em que a vida nos impõe, os primeiros a estarem abraçando a gente, enxugando as nossas lágrimas, nos incentivando a alcançarmos um objetivo, são nossos pais, são nossos avós, nossos irmãos. E às vezes
são os que nós menos damos valor. Então que você reflita nessa palavra, porque muitos jovens estão colhendo frutos muito danosos, porque não têm seguido esse princípio, que está na Bíblia, que não sou eu que estou falando, está escrito, mas que quando a gente segue, Deus se alegra e sobre nós recai uma vida melhor, porque nós somos obedientes. Obedeça pai e mãe, honre pai e mãe, porque com certeza você vai ter uma vida melhor. E se alguém te aconselhar ao contrário do que eu estou te falando, se alguém chegar para você e dizer, cara, isso aí é ultrapassado, já era, tal, eu não estou nem aí, pode olhar para a vida dele. Ele é um, ou ela é uma, que não honra pai, não honra mãe, muitas das vezes está com a vida destruída e quer destruir a sua. Então, é um recado claro, objetivo, que você honre seu pai e a sua mãe, e que Deus assim abençoe sua vida. Graça e paz.